Boa tarde a todas, boa tarde a todos que estão conosco agora nessa tarde para a terceira palestra do nosso segundo ciclo internacional de palestras online, Revoltas no Mundo Atlântico, Identidades, Conflitos e Protestos do século XVIII ao início do século XIX. Hoje nós teremos a palestra da professora doutora Anita Correa Lima de Almeida, né? Professora do Departamento de História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, da Unirio. Né? A professora Anita é doutora em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-doutorado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela é professora dos cursos de graduação e de pós-graduação da Unirio e se dedica atualmente a estudos e pesquisas nos campos do patrimônio histórico e do ensino de história, e também sobre a relação entre cidade e história entre os séculos XVIII e XIX, desenvolvendo pesquisas, sobretudo, acerca dos desastres urbanos dos séculos XIX, né, como os incêndios na cidade no 800. Temas, aliás, né, o ensino de história, o patrimônio, esses desastres urbanos do Rio de Janeiro, que ela vem divulgando por meio de artigos, de livros, de capítulos de livros, e também vem orientando dissertações de mestrado e teses de doutorado. Tá? Na palestra de hoje, a professora Anita vai nos trazer algumas reflexões, né, a respeito de poética e de retórica, a respeito de um tema que ela desenvolveu na sua tese de doutoramento, sobre as inconfidências em Goa e no Rio de Janeiro no final do século XVIII. Né? Então, hoje ela vai nos trazer um pouco dessa temática, focalizando especialmente a Inconfidência no Rio de Janeiro em 1794. Então, eu gostaria de cumprimentar a professora Anita, agradecê-la mais uma vez por aceitar o nosso convite para participar desse ciclo de palestras e desejar que tanto ela quanto todos nós tenhamos uma excelente tarde, como temos usufruído nos últimos dias, e que o nosso debate seja, como sempre, bastante produtivo. Boa tarde, Anita, tudo bem? Olá, Fabiano, muito obrigada. Eu queria começar agradecendo, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, podendo conversar com os professores. Queria agradecer aos professores de Lisboa, que estão ajudando a organizar, a professora Lúcia, ao laboratório, rede da UERJ. Fico bem feliz de poder, e a todos, né, Juliana, a todos que estão trabalhando, e também a quem está nos assistindo hoje aqui. Fico feliz de voltar a esse tema das Inconfidências, que, como você disse, foi um tema que eu experimentei lá atrás. Eu queria começar justamente por... Vocês me ouvem bem? Sim. Ótimo. Começar por esse título que eu escolhi para a nossa conversa de hoje aqui, Inconfidência no Rio de Janeiro, porque essa palavra, ela não é nem um pouco pacífica, né? Esse título não é um título pacífico, então eu queria começar por ele, né? Bom, o que foi, então, isso que eu estou chamando de Inconfidência do Rio de Janeiro, né? A prisão de um grupo de letrados aqui no Rio de Janeiro, em 1794. Vários deles eram membros da Sociedade Literária do Rio de Janeiro, que era uma academia de letrados que tinha sido criada há uma década atrás, mas que tinha parado de funcionar e que agora estavam voltando a funcionar. Por que eles são presos? Qual é a suspeita? Qual é o crime? Então, o crime é o crime de lesa majestade, é a suspeita, né, do crime de lesa majestade. A gente viu aqui com o Guedes, na semana passada, que é um crime muito grave. Esse evento, esse episódio, essa prisão, já foi chamada pelos historiadores de Conjuração Carioca, que é o título, que está lá no título do livro do professor Afonso Carlos Marques dos Santos, que publicou a sua tese na década de 1980 e que ainda segue sendo o principal trabalho de maior fôlego assim, sobre esse tema. Mas também já se disse sobre esse episódio que ele não foi uma conjuração de verdade, que provavelmente ele não tenha passado, e aí eu abro aspas, de uma fantasia, talvez mais viva nas mentes do vice-rei e dos religiosos do que no espírito desses homens, como sugeriu o historiador David Higgs, que examinou esse momento aí da cidade.
Os presos da Sociedade Literária, eles foram enviados para a Fortaleza da Conceição e ficaram lá por 2 anos e 8 meses, sofreram vários interrogatórios. Essa documentação da Torre do Tombo, ela está publicada, ela foi publicada pela UERJ, está toda disponível, todo o rol dos interrogatórios, né, que compõem essa devassa do Rio de Janeiro. Mas, no final das contas, eles acabaram sendo postos em liberdade, então não houve uma denúncia formal. Na verdade, Lisboa disse que eles precisavam, afinal, ou serem soltos ou serem enviados para Lisboa, presos. E, nesse momento, então, o vice-rei e o desembargador tiveram medo que eles fossem levados para Lisboa e que os navio que eles fosse apresado, acontecesse algum problema, porque havia alguns corsários franceses e tal, e que acabasse chegando a notícia entre os franceses de que havia letrados aqui no Rio de Janeiro que eram simpatizantes dos franceses, e eles tiveram esse medo. Então, isso, a gente pode discutir isso depois, né, mas isso fala para a gente sobre essa complexa relação entre o segredo, o castigo exemplar, né, e então eles acabaram sendo postos em liberdade. Também o vice-rei concluiu que eles não tinham passado das palavras realmente aos planos de sedição concretos, né, então por isso também pôde libertá-los, né. Mas por que eu escolhi, então, esse título, né, Inconfidência? Porque eu queria recuperar aqui uma das dimensões dessa palavra, que é a ideia de traição, que eu acho que essa palavra é muito boa para a gente, porque a documentação toda de época dessas chamadas revoltas, né, elas estão muito amparadas nessas ideias, então, nas ideias de gratidão, de lealdade e, do outro lado, de traição. Então, acho que a palavra Inconfidência, embora ela fosse talvez até pouco usada na própria época, mas ela traz essa ideia da traição com a qual eu queria trabalhar aqui. Então, mas apesar de não ser considerada uma verdadeira conjuração, esse episódio de 1794, ele segue despertando o interesse dos historiadores, né? Além de obras como a do professor Afonso, de que eu falei, né, importante sobre o tema, uma série de estudos desse episódio. Eu mesma me debrucei sobre ele, aí, quando comparei com os goeses, né? O professor Vilauta escreveu sobre o tema, o professor Guilherme, que daqui a pouco vai estar com a gente, né, escreveu também sobre esse tema. E nos últimos anos foram produzidas várias teses. Henrique Tuna, por exemplo, analisou a biblioteca do principal suspeito, o Silva Varenga. E muito recentemente, a professora Luísa Starling, seu livro Ser Republicano no Brasil, a História de uma Tradição Esquecida, publicado agora em 2018, tomou esse tema de volta. Então, eu acho que ele tem interesse ainda, né, pelos historiadores. Ele é menos conhecido, até porque não foi essa tal conjuração que se espera deles, mas, de qualquer maneira, eu acho que ele segue tendo interesse para a gente. Então, o Tiradentes tinha sido enforcado aqui no Rio há 2 anos apenas, quando veio a devassa. E o conde de Resende, preocupado com essa penetração do que eles chamavam os abomináveis princípios franceses, deu início a essa devassa. Lá na devassa está escrito: muitas pessoas nessa cidade, esquecidas de si e da honra do nome português, que até o momento consistia principalmente no amor e fidelidade aos nossos clementíssimos soberanos, então aqui já fidelidade, né? Se arrojam não só em casas particulares, mas ainda nos lugares públicos dela, com ocasião das atuais altercações da Europa, altercar sobre o governo público. E a devassa continua. Elas têm escandalosamente proferido que os reis não são necessários, que os homens são livres e podem, em todo tempo, reclamar a sua liberdade. Essa palavra liberdade também ela vai aparecer na documentação de várias formas. Na devassa foram ouvidas 63 testemunhas e 11 pessoas foram presas. Então foi preso o poeta Manuel Inácio da Silva Varenga, que é o principal réu, o professor Régio de Grego, João Marques Pinto. Bom, o Silva Varenga, além de poeta, era professor régio de retórica, e depois a gente vai ver
porque a retórica incluía a poética. Portanto, ele dava aula de retórica e de poética. Professor de grego, Mariano José Pereira da Fonseca, que então era um jovem de 20 e poucos anos, que tinha acabado de se formar em Coimbra, e que depois vai ter um papel importante na política do século XIX, do Brasil, Império, né? O médico Jacinto José da Silva, que tinha se formado em Montpellier, e esses 4, eles eram membros da Sociedade Literária. Além desses, havia outros implicados que de alguma maneira estão relacionados a esses membros da Sociedade Literária, como, por exemplo, o cunhado do médico Jacinto. Um dos réus é um homem de posses, que vivia de seus bens, e ainda o último é um estudante da aula do professor Régio do Silva Varenga, José Antônio de Almeida, que foi preso também, justamente porque nos papéis do professor foi encontrada uma aula manuscrita desse aluno, e ele também, então, foi preso. Alguns desses réus tinham nascido em Portugal como professor de grego, e outros eram nascidos no Brasil como Silva Varenga, e que, segundo seus biógrafos, era filho de uma mulher negra, o Silva Varenga, né? Então, embora a devassa de 1794 tenha envolvido um número relativamente pequeno de pessoas, que é esse grupo circunscrito ligado à sociedade literária, e que de alguma forma estava relacionado entre si, um documento da Inquisição de Lisboa, com o título de Libertinagens, que é um sumário, foi encontrado na Torre do Tom pelo historiador David Higgs, e o David Higgs ele transcreveu e publicou esse documento, está num número da revista do Instituto Histórico. Esse documento é curiosíssimo, porque é um sumário da Inquisição, feito em 1796, mas cuja denúncia era de 1794. Então, assim, é totalmente contemporâneo, né, da devassa. E alguns membros, como, por exemplo, o professor de grego e o Mariano José Pereira da Fonseca, eles estão implicados nos 2 processos. E o que é o sumário? Na verdade, é um sumário, assim, é uma espécie de resumo, né, que foi enviado para a Inquisição com esses interrogatórios feitos aqui no Rio. E é uma denúncia de um homem que denuncia o seu sobrinho, que é um boticário, sobrinho da sua mulher, que na sua botica anda falando mal, né? O David Higgs, estudando esse documento, ele analisou o que ele chamou de os boatos, o ouvir dizer, as murmurações. Então, assim, havia uma série de murmurações no Rio de Janeiro desse período, que estão lá nesse documento da Inquisição, e que falam para a gente de questões muito antigas. Algumas eram até, inclusive, murmurações que já existiam na primeira visitação da Inquisição aqui, né, na Bahia. São blasfêmias, né, são falas contra as indulgências. Ele supôs que essas murmurações, elas então tinham a ver com esse clima não, com essa cultura de base oral, né, que ainda havia aqui, e que elas eram, então, portanto, muito antigas. O sumário é muito interessante, porque ao mesmo tempo que tem essas murmurações muito antigas, também se fala muito de Voltaire, né, então é uma mistura, né, dessas queixas muito antigas contra a monarquia e contra a igreja, mas ao mesmo tempo também tem novidades. Mas, enfim, o que salta aos olhos, então, nesse documento da Inquisição, é esse inconformismo muito antigo, sob a forma de escárnio, blasfêmia, zombar dos padres, dos frades e tal. O professor Guilherme também trabalhou com essas ideias. Mas justamente o que eu queria discutir aqui era o outro lado, quer dizer, o que é que a gente pode chamar de cultura letrada, quer dizer, e como é que essa cultura letrada desses homens da sociedade literária, como é que funcionou para eles esse momento, né? Eu queria, na verdade, discutir aqui um único aspecto desse evento, que era a profissão, a condição deles de professor régio, dos dois, sumiu, né, Nilson? De dois dos principais réus, que são o Silva Varenga, professor de retórica e poética, e o Marques Pinto, professor de grego.
eu quis entender esses homens, ou essa situação de professores, como uma corporação. O professor Nuno Monteiro nos falou sobre as corporações, né, no período pombalino, e eu queria que eu torço para ser possível entender essa conjuração, essa corporação nesse sentido, mas na verdade eu estou falando aqui de corporação dos professores régios, porque é a maneira como eles próprios se chamam. Então eles escrevem, a gente vai ver depois, mas eles escrevem para Lisboa e se chamam de corporação dos professores régios. Dentro, então, nessa corporação dos professores régios, tomando esses dois professores, eu queria discutir a relação entre a reforma pombalina dos estudos menores no ultramar, que a reforma pombalina dos estudos menores é que criou essa corporação, esses professores régios, né? E a relação mais interna ainda entre esses estudos, a poética e a retórica, e essas estratégias políticas que esse evento deixa perceber que existiam aqui na cidade nesse grupo de letrados. Embora, naturalmente, a gente não possa esquecer lá as murmurações, mas, para além das murmurações, como é que a gente pode pensar nesse grupo muito específico de homens de letras, né, como eu estou querendo chamar aqui, né? Então, eles já estão no período da Ana Maria I, então esses eventos se passam, né, muito depois da criação da reforma dos estudos menores, mas tudo ainda segue amparado pelo alvará de criação da reforma dos estudos menores, estudos menores que hoje a gente chamaria de secundários, né? Havia as primeiras letras, depois os estudos secundários, depois a universidade. Um alvará de 1759 criou, então, extinguiu todas as escolas reguladas pelo método dos jesuítas e estabeleceu um novo regime com a instituição de professores régios, de gramática, de grego, de retórica, que incluía a poética, não é? E a partir de 1772, quando a reforma vai ganhar um novo fôlego, vai haver o subsídio literário, né, que é um imposto que vai financiar a reforma, vai haver também professor de filosofia. Esses professores, bom, isso foi criado em Portugal, mas depois a reforma, ela se espalhou por todas as possessões ultramarinas portuguesas. Então, na Índia vai haver a contratação dos professores, no Brasil, enfim, um pouco por toda parte. Essa expansão da reforma dos estudos menores para o ultramar, ela não foi pacífica, ela foi uma polêmica. O Ribeiro Sanches, por exemplo, que é um grande nome desse momento, né, escreveu cartas para a educação da mocidade, discutiu esse tema da educação, ele alertava para alguns problemas que essa expansão das aulas para ultramar podia significar. Ele escreveu o seguinte, de uma maneira geral, né, que filho de jornaleiro, de pescador e de outros ofícios vis e muito penosos, sem os quais não pode subsistir a república, quererão ficar no ofício de seus pais, se souberem ganhar a vida em outros mais honrados e menos trabalhosos, como se todos os homens houvessem de habitar o paraíso terrestre. E ele explica, ele diz que estender as aulas de latim, grego, filosofia para a colônia é um perigo, que elas devem ser proibidas. Ele diz, quem sabe de que modo os romanos fundavam as suas colônias e de que modo as conservavam, achará quase tudo o contrário ao que fizemos nas nossas. Quem sabe o que fizeram os castelhanos, os franceses, os ingleses e as mais nações dos nossos tempos que têm domínios na América, na África e na Ásia, o dano ou o proveito que tiveram pelo governo que deram esses domínios de ultramar, poderá julgar se as máximas seguintes são necessárias às nossas colônias ou conquistas, ou se lhes são perniciosas. E ele vai falar de alguns pontos que ele acha que são preocupantes. E o terceiro ponto, justamente, é a preocupação dele em que se expanda essas aulas e que se crie essas aulas na colônia. Ele explica, todas as honras, cargos e empregos deviam sair somente da autoridade da justiça do soberano para ficar dependente a dita colônia da capital. Porque uma colônia deve considerar-se no estado político uma aldeia a respeito da capital. Mas o que acontece? Esses alertas do Ribeiro Sanches, eles não foram ouvidos. E as aulas foram implantadas. Então, se escreveu para o vice-rei e as aulas foram implantadas para o governador, né?
E o exame da reforma como um todo, com essas determinações, a reforma tem determinações muito precisas. Então, há livros que são banidos e há livros que são obrigatórios. Há as seletas, né, que são obrigatórias, elas precisam ser enviadas para a colônia para serem usadas nas aulas. Eu acredito que esse exame da reforma, ela aponta para um projeto mais geral, então, da coroa portuguesa, de unificar a formação dessas camadas letradas, para se espalhar entre essas várias possessões, justamente dedicada a essas camadas, a formação dessas camadas letradas. Jean Starobinski, estudando a época das luzes, ele observou, eu abro aspas, né, que polir é civilizar os indivíduos, suas maneiras, sua linguagem. E esse projeto, que inclui cultivar as nações através de uma civilização da linguagem, eu entendo que ele está no centro da reforma pombalina dos estudos menores. Segundo o texto do próprio Alvará, o rei faz saber aos que este alvará virem que, tendo consideração a que a cultura das ciências depende da felicidade das monarquias, e que, sendo o estudo das letras humanas a base de todas as ciências, repara os mesmos estudos, criando as aulas régias. O objetivo maior do Alvará, né, não é apenas lutar contra a decadência dos estudos atribuídos aos jesuítas, toda completamente atribuída aos jesuítas, mas, como está escrito lá, restituir-lhes aquele antigo lustre que fez os portugueses tão reconhecidos na República das Letras. Ou seja, o Alvará invoca as antigas glórias do quinhentismo português nas letras, né? E que elas precisam ser retomadas. Para citar aqui o padre Rafael Blutot, que a gente não pode ficar sem ele, né? No famoso vocabulário português e latino, ele escreveu: a opulência de um reino não só consiste na abundância das riquezas, senão também na afluência das palavras. E assim, pelo contrário, todo reino, falta de palavras, é pobre. Então, o que a gente pode concluir desse exame rapidíssimo aqui é que o caminho escolhido pelos reformadores foi de uma reforma literária, né? Não só no sentido que a gente toma literária hoje, que é dessa criação estética, mas em tudo que diz respeito à palavra. Dentro dessa lógica, o que a reforma fez? O latim, por exemplo, que era o centro da educação dos jesuítas, ele também vai ser o centro da educação reformada, mas ele não vai ser mais estudado nem ensinado como uma língua viva, falada, que é como era para os jesuítas, né? Uma língua comum, enfim, universal, né? No sentido de que unia. Ele vai ser entendido como um acesso à antiguidade clássica e a seus bons exemplos. Então, os alunos, eles vão estudar latim em português, de maneira que eles não possam falar latim nas aulas, mas que eles usem para essa imersão na cultura clássica, né? Já a retórica, que é o que nos interessa aqui, afinal, o que esperavam da retórica? Bom, que ela era uma arma na difusão do próprio ideário da ilustração pombalina, né? Está escrito lá nas instruções para os professores: não há estudo mais útil que o da retórica e da eloquência, muito diferente do estudo da gramática, porque esta só ensina a falar e a ler corretamente. A retórica, porém, ensina a falar bem, supondo já a ciência das palavras, dos termos e das frases, ordena os pensamentos, a sua distribuição e ornato, e com isso ensina todos os meios e artifícios para persuadir os ânimos e atrair as vontades. Finalmente, chegamos ao ensino da poética, que é essa disciplina, esse saber que também vai ser ensinado pelo professor de retórica. E o que se espera, então, do aluno com o ensino da poética? Que ele compreenda a linguagem poética. Cabia ao professor de poética ensinar as regras da boa poesia através do estudo das poéticas clássicas e dos seus divulgadores modernos, de modo a que conhecessem os cânones da poesia neoclássica. E o importante, então, era criar leitores competentes que, como bons herdeiros dessa tradição, né, fossem capazes de mergulhar nos clássicos. Mas a reforma dizia, cabalmente, não é para incentivar os alunos a escreverem poesia, não é para escrever poesia, é para ler poesia, né?
porque fazer poesia era uma função que ficava reservada aos homens de talento, como se lê lá nas instruções. E justamente o Silva Varenga, o nosso réu lá principal, né, da devassa, ele faz poesia. Por quê? Porque ele tem gosto e gênio para o fazer. Ele é um desses que tem talento. Então, além de professor, né, ele tem um largo e erudito conhecimento sobre retórica e poética, a gente vê isso em vários dos seus escritos. Ele também foi poeta, ele mesmo escreveu, ele tem uma lírica, né, poesia Árcade e tal, que é Glaura, que é um livro lindo de poesias que ele publicou. Mas, além de ter exercido com talento essa produção poética, né, ele também escreveu poemas que, na verdade, a gente pode considerar uma espécie de artes poéticas, onde ele vai teorizar sobre a poesia, e como é que ele pensa, então, a poesia nesse momento da reforma dos estudos, de uma maneira geral. Né. Ele era aluno de Coimbra quando veio a reforma, em 72, estava estudando lá. E aí ele escreveu um poema, O Desertor das Letras, poema herói cômico, sobre a reforma. É muito famoso esse poema, né? E o poema conta as aventuras de um grupo de estudantes preguiçosos que, aliciados pela entidade ignorância, fogem de Coimbra para se livrar dos estudos, mas eles acabam sendo castigados, varridos pelo vento da reforma e, por sua vez, que, apoiado pela verdade, encarna as ciências que renascem. Então, mas o que eu queria observar aqui? Não é que o Silva Varenga escreveu poemas em homenagem à reforma, ao rei, depois à rainha, aos vice-reis, porque isso daí a gente não precisa discutir. Ele escreveu enxurradas de poemas. Fez parte da manada, como foi chamado, né, de poetas que escreveram para Dom José, para reforma, para estátua equestre. Ele não perdeu nenhum dos eventos. Aqui também, qualquer obra do vice-rei, ele estava lá fazendo isso. Mas eu queria chamar a atenção é que, na verdade, no prólogo do Desertor, ele faz uma justificativa para a maneira como ele vai, uma justificativa que é uma discussão de arte poética, né? Como é que a poética deve se voltar, deve ficar a serviço de ideias. Ele dá exemplos, porque o que acontece? O gênero herói cômico geralmente é um gênero, e ele dá o exemplo aqui da batalha entre rãs e ratos, que é um gênero que pega um tema banal e faz a moda de um poema épico, né? Mas ele vai fazer o contrário. O que ele vai fazer? Ele vai pegar um tema muito importante, que é muito importante para ele, que é a reforma dos estudos da universidade, e vai fazer de um jeito engraçado, enfim, né? E aí ele explica nesse prólogo por que ele está fazendo isso. Porque ele dá uma explicação reafirmando a lição horaciana de conciliar o deleite e a utilidade moral. Por quê? Porque ele acha que a poesia deve ficar a serviço da utilidade moral, para mostrar ridículo o vício e amável a virtude. Então, por que eu estou dando esse exemplo aqui? Para tentar mostrar como é que ele vai chegar ao ponto de teorizar, não só de fazer poesia encomiástica e tal, engrandecendo esses nomes no poder, mas também pondo a própria poética a serviço da ilustração reformista, né? Mas a pergunta que eu queria fazer aqui, central, era assim, até que ponto aquilo que o poeta colocou em relevo no elogio do rei, da reforma, dos ministros, etc., correspondia aos projetos particulares dos homens de letra no ultramar. Quer dizer, qual era a relação, né, específica, entre essa situação específica de professor Régio aqui, no ultramar, e esses elogios que ele fez à reforma. Né? Segundo o meu argumento, o argumento que eu queria desenvolver aqui, né, essas iniciativas reformadoras da coroa abriram uma possibilidade de aproximação, de colaboração para esses súditos nascidos no Brasil, nessa tal empreitada de civilização do reino e civilização do próprio ultramar. Né? Os letrados dos brasileiros, ou aqueles nascidos no reino, mas que viviam aqui, como um professor de grego, eles podiam considerar-se chamados a participar dessa espécie de missão autocivilizadora, assim,
que eles vão empreender em duas frentes, tanto no ensino, né, tanto na educação, como na própria sociedade literária, que apesar do nome literária, na verdade, como é comum no século XVIII, né, ela vai juntar várias artes, então, tanto as belas artes, como as artes no sentido que a gente chamaria hoje das ciências aplicadas, né? Então, os estudos da sociedade literária vão nesse sentido do que a gente chamaria hoje de ciências aplicadas, mas ela tem um projeto de estudar num sentido mais largo do que os compartimentos que a gente põe hoje para esses saberes, né? Então, se aos homens de letras do ultramar estava sendo concedida essa hipótese de colaboração, em troca, eles assumiam esse cargo, esse serviço real, que é o serviço de professor régio, né? Porque, afinal, no ultramar, quem é que possuía essas exigências que o cargo cobrava? Eram esses homens de letras, de poucos homens de letras que havia no ultramar. Então, quem poderia ingressar nessa corporação, e por merecimento? E por merecimento, porque assim, o cargo implicava num exame, então havia uma banca constituída com professores que iam examinar esses candidatos, e quando eles eram aprovados no exame, então é que eles podiam assumir a função, né? Então o Silva Varenga escreveu, em 1788, já fugiram os dias horrorosos, de escuros nevoeiros, dias tristes. Tem sempre essas metáforas, né, da luz e das trevas, em que as artes gemeram desprezadas. Hoje, cheias de glória, ressuscitam até nos confins do novo mundo, graças à mão augusta que as anima. Então, ele fez enxurradas desses poemas desse tipo. E a mão augusta que as anima é a Dona Maria I, né? Mas no poema ele fala que ela é uma herdeira, na verdade, do grande rei Dom José, né? A quem ele envia ternos votos de respeito e de amor, que vos consagra este rude, mas grato povo americano. Então, há sempre a gratidão, o amor, a lealdade, né, nessa retórica, enfim, desses textos, né? Era toda essa ideia de gratidão, né? Ou a gente poderia dizer ornada nessa retórica de gratidão que surge desses poemas. No outro poema, ele vai mais longe, e ele diz assim: ide, sinceros votos, ide levai ao trono lusitano, desses climas remotos que habita o forte e adusto americano, a pura gratidão e a lealdade, o amor, o sangue e a própria liberdade. Então, não deixou nada de fora, entregou tudo. Mas o que acontece? Essa promessa de dias melhores, que o lugar de professor régio parecia sintetizar, né, ao lado das suas funções, ao lado desse esforço que é a sociedade literária, ele teve uma vida muito curta. Houve muitos problemas de implementação da reforma, tanto no reino como no ultramar, né? Problemas de todo tipo, quer dizer, depois de 72 houve essa retomada com o subsídio e tal, mas havia problema no envio desses livros, havia problema no próprio salário dos professores, chegava muito tarde, havia uma série de dificuldades. No começo de 1787, os dois professores, Silva Varenga e Marques Pinto, eles escreveram para o Martim de Melo e Castro, escreveram ao ministro, e eles disseram o seguinte: nós, os professores régios de humanidades da cidade do Rio de Janeiro, expomos o abatimento e o desprezo em que os religiosos têm exposto os estudos nesta cidade, espalhando que são inúteis, e isso com os dolosos fins de conservar o povo na infeliz ignorância e superstição. Então, a principal queixa deles é que os religiosos das ordens, no caso aqui, né, os beneditinos, os franciscanos e ainda a mitra, estão roubando alunos das aulas régias. Eles se escreveram lá: se as fracas vozes desta corporação, quer dizer, dos professores, né, enviadas desses países tão remotos, tiverem a felicidade, como esperamos, de merecer a atenção e o patrocínio de Vossa Excelência, confiamos firmemente no seu zelo e atividade, que havemos de ver os estudos de Vossa Majestade e a nós mesmos, que temos a honra de ser suas criaturas, livres do vilipêndio em que os eclesiásticos desprezadores da sabedoria e de quanto lhes pertence nos têm lançado.
os quais estudos, sendo elevados àquele grau de autoridade digno da majestade que os estabeleceu e protege, farão avultados progressos. Então, se Lisboa ouvisse, né, os clamores da corporação dos professores régios, os estudos voltariam para os trilhos. E eles seguem lá nas lamentações. Não sendo de esperar que houvesse vassalos que se opusessem ao progresso de uns estudos tão úteis, sucede que nessa cidade os religiosos beneditinos, os de Santo Antônio e até os do seminário de São José, pertencente à Mitra, chegam não só a persuadir a mocidade a que desprezem as aulas dos professores régios, infamando-nos de hereges e libertinos, como chegam também ao excesso de arrancarem industriosamente de nossas aulas para as suas, apesar de nossos clamores, quantos desses poucos discípulos que nós tínhamos, ficando desertas as nossas aulas. Então, hoje, talvez pareça estranho para a gente que, diante de um número tão pequeno de professores, e com uma população tão grande, houvesse falta de alunos. Mas é disso que eles estão reclamando. Então, não há uma comunidade de alunos, quer dizer, essa demanda por aulas, ela não existe, né? E os poucos que existem estão sendo roubados para ir estudar nos conventos, né? No convento de Santo Antônio, nos beneditinos e tudo. Então, mas sem alunos, o que acontece? Sem alunos, a própria corporação dos professores, ela desaparece, né? Porque, no futuro elas serão realmente encerradas por falta de alunos. Eles escreveram, na verdade, são conhecidas 3 representações, 3 cartas que eles fizeram ao ministro. Talvez eles tenham feito mais, né? Mas no mesmo ano de 1787, eles escreveram de novo. E eles propõem algumas medidas específicas para acabar com esse problema. Quer dizer, para criar, né, esses alunos para as aulas régias. Eles dizem, os professores propõem como medida para sanar esse estado de coisas, que sejam obrigados a irem às aulas régias os que vão seguir para a vida religiosa, os que vão se aplicar à cirurgia e farmácia, e os que seguirão para a vida militar. Eles querem que a coroa obrigue a essas pessoas que eles façam os estudos régios. E que as aulas, é a segunda demanda deles, que as aulas saiam da casa dos professores, porque até é assim, né, que a gente chama aulas régias, são, na verdade, os alunos vão à casa dos professores, eles dão aula. No caso do Silva Varenga, a sociedade literária também funciona na casa, é um sobrado, no andar térreo é que funciona a sociedade literária. Então, eles estão pedindo aqui um edifício. Eles pedem para que as aulas saiam da casa dos professores e se estabeleçam num colégio. E eles sugerem a transformação de um edifício que os jesuítas usavam para as aulas e que estava abandonado. O edifício estava abandonado, era um edifício no centro, e eles sugerem, então, que esse edifício seja usado. Eles escrevem, lá se podiam estabelecer as escolas públicas, mandando Vossa Majestade que se reparem nele as aulas necessárias para os professores, darem as lições a seus discípulos, e uma sala para se fazerem atos e orações, que hoje a gente seriam discursos, né, com sua tribuna para assistirem a essas funções as pessoas de maior graduação. Quer dizer, eles estão reivindicando que haja um edifício para esses professores, e que dentro desse edifício haja o que a gente chamaria hoje um auditório, né? Eles insistiram nessas queixas, então em 1793 eles vão escrever novamente, nos mesmos termos, para Lisboa. A única novidade da carta de 93 é que eles vão reclamar dos salários baixíssimos, e eles vão dizer que a caristia está fazendo com que eles não consigam nem se manter. Então eles pedem um aumento de salário, para que possam viver com a decência devida ao autorizado lugar que ocupamos nessa cidade, a corte da América Portuguesa. Para termos, eles escrevem, o necessário para a conservação e uso da vida, de casas, servos, artefatos, e livros, e víveres. Então, para a gente ter isso tudo, é preciso que o salário seja de acordo. Então, as queixas se relacionavam, claro, às condições de vida, a gente pode dizer hoje, mas elas se relacionavam, sobretudo, à sobrevivência da própria corporação, sem alunos, né? Não haveria a possibilidade de ela se manter, né?
até onde a gente sabe, nenhuma dessas reivindicações foi atendida, nem do colégio, nem de usar o prédio dos jesuítas, nem de aumentar os salários, nem nada disso. Na verdade, eles foram presos, né? Enquanto isso, então, a argumentação que eu queria seguir aqui é que vai havendo uma insatisfação que vai criando um movimento subterrâneo. Carl Rizzini, ele falou de uma metamorfose política das academias literárias. E, assim, eu queria sugerir uma metamorfose política das aulas régias. Quando essas promessas do reformismo, com toda a precária, problemática implementação, elas começam a se esgarçar, né? Elas começam a se revelar que elas não são nada, né? Porque não há nem a garantia de alunos, que dirá o resto. Então, se a gente está falando de algum tipo de negociação, né, entre a reforma e esses letrados do ultramar, um lado não cumpriu o acordo, né, porque as situações são absolutamente precárias. E aí eu queria, um pouco para encerrar, mas enfim, falar sobre um documento muito curioso que foi sequestrado, quer dizer, confiscado, que foi confiscado na Devassa, na casa do Silva Varenga, que é uma aula de retórica, e que é uma oportunidade única para a gente, que é ter acesso a uma dessas aulas, né, como é que elas eram feitas. Esse documento foi confiscado, e ele faz parte hoje, então, dessa documentação da Devassa, né. A aula era justamente do aluno que estava preso, né, José Antônio de Almeida. O texto se chama Oração feita por José Antônio de Almeida e recitada na aula de retórica no mês de outubro, no ano de 1794. E ela estava lá como prova contra o professor e o aluno. Então, eles foram interrogados várias vezes, e houve, inclusive, uma cariação entre eles sobre essa aula. Então, as perguntas do interrogatório da Devassa, elas queriam apurar se a aula realmente era apenas um exercício escolar de retórica, como o aluno e o professor diziam que era, ou se, na verdade, ela pretendia aliciar as vontades contra a metrópole, que é do que eles suspeitavam na Devassa. O tema geral da aula é o suicídio. Então, assim, é um exercício de retórica tentando discutir o valor daquele que se suicida. Então, a pergunta que vai lá é: o suicídio é uma ação de valor? Quer dizer, Deus criou o homem, e o homem o homem que se suicida é um homem de valor, que tira a própria vida? E tem uma resposta, que é: sim, o suicídio é um ato dos honrados, dignos e valorosos. A oração pergunta: que coisa haverá que anime o homem a tirar a vida a si próprio, estimando-a mais que tudo? E responde: o homem só encontra forças para suicidar-se animado de coragem e de mérito, para não sujeitar a sua liberdade ao arbítrio de seu semelhante. Então, a única justificativa para a gente entender o suicídio como uma ação de valor é que ela seja em casos extremos, para não sujeitar a sua liberdade ao arbítrio de seu semelhante. O que, para o desembargador da relação, Antônio Diniz da Cruz e Silva, que também é um poeta, o texto é muito mais do que um exercício escolar. Na verdade, ele está vestido de exercício escolar, de retórica, né? Mas ele quer influir nos destinos. Para Devassa, o documento é contrário às leis e ao governo. Encerra em si o mais refinado veneno, opondo-se à monarquia. O interrogatório afirma que as proposições foram tiradas de livros perigosos que estavam lá na biblioteca do Silva Varenga, como, por exemplo, o livro do Abade Mably, Direitos do Cidadão, e que mostravam que a alma do aluno estava contaminada com os princípios da Revolução Francesa. Além disso, também, a gente vê lá aqui no interrogatório da Devassa, né, há um problema. Eles se dedicam a verificar qual era verdadeiramente o auditório para essa aula, porque o professor Silva Varenga, preso, disse que a oração não foi lida, não chegou a ser lida, era apenas um exercício escolar que estava guardado na casa dele, que nunca tinha sido usado. Já o aluno disse que a aula foi lida na sala.
E perguntado se o professor fez correções antes da leitura, ele, aluno, respondeu que não, porque apenas as aulas que eram recitadas em conferências ou sessões públicas recebiam uma correção prévia. Daí que a gente conclui que havia as aulas públicas, como, aliás, a própria reforma recomendava, porque a reforma recomendava que se retomasse a prática das aulas inaugurais. Então, a devassa expõe, na verdade, o temor de que essas ideias perniciosas, esse veneno, elas se espalhassem não só entre os alunos, nas aulas dos professores, mas também entre os circunstantes, e que esses, seduzidos pelo grande poder da retórica, se tornassem presas fáceis, iludidas pelo colorido dado a semelhante doutrina. Então, assim, eles vão examinar essa aula procurando ali várias armadilhas, né? Por exemplo, uma delas é que a aula cita Lucrécia teria se matado exatamente no momento em que a República, né, República Romana se inaugura. Então, assim, para a devassa, essa aula ela está cheia de de veneno, ela está cheia de veneno, e ela é perigosa, né? Então, a minha argumentação aqui iria no sentido de que essa arma, que é a retórica, que foi empregada pela reforma dos estudos menores como uma ferramenta de divulgação do reformismo pombalino, ilustrado, ela, na verdade, acabou sendo subvertida aqui pelos professores. E ela acabou se transformando nessa arma reivindicatória, que a gente não sabe avaliar direito o alcance disso hoje, mas que para o vice-rei ela pareceu um perigo sério, ela pareceu um perigo importante, né? Então, não são só as velhas murmurações quase inofensivas, né, que a gente diria que estão aqui no centro da disputa. O que está sendo negociado é justamente o papel a ser ocupado pelos letrados luso-brasileiros, e em particular, nesse caso aqui, que eu quis analisar, né, pela corporação dos professores régios. E agora, para terminar mesmo, meu tempo, no texto da sentença da alçada da Inconfidência Mineira, os réus são acusados de abominável ingratidão, está escrito lá, pois a maior parte deles tinha conseguido o benefício e a honra de empregos no real serviço da mesma senhora, Dona Maria I. Do ponto de vista da coroa, o que se disse dos inconfidentes mineiros poderia ser dito dos professores fluminenses. Eles tinham sido aliciados e eles tinham conseguido a honra de empregos no real serviço da mesma senhora, como professores régios. Só que agora eles demonstravam abominável ingratidão, falta de lealdade, traição e inconfidência, apesar de eles terem sido inocentados. Então a gente volta assim à Inconfidência, que foi o título que eu quis usar aí para essa nossa conversa. Eu vou ler um poeminha minúsculo aqui, no último, do Silva Varenga, para a gente terminar e a gente ter tempo, então, de conversar um pouco, né? Ele escreveu um poema Tempestade. Sobre o Mênalo, esse monte da Arcádia grega lá, as musas o educaram para cantar a glória dos monarcas, mas logo o tempo e as parcas negro fel nos seus dias derramaram. Falta o suave alento, a curva lira, e já cansada de chorar, suspira. Então, eu queria ficar por aqui, para a gente poder conversar um pouco. Obrigado, Anita, pela palestra, né? Pessoalmente, eu confesso que há muito tempo não ouvia nada sobre Inconfidência no Rio de Janeiro, e tive a grata surpresa, né, de assistir sua palestra, que não se restringiu apenas ao evento em si, e nem a determinados aspectos que você particularizou relativos à retórica e à poética, né? Mas você inseriu a Inconfidência num conjunto amplíssimo, né? de reformas do ensino no período pombalino, como é que essas questões se processam no seguinte, no reinado de Dona Maria I, e de uma forma extremamente leve, prazerosa e muito didática, de forma que eu acho que todo mundo conseguiu acompanhar muito bem a sua linha de raciocínio, e quem não conhecia, né,
as antigas abordagens sobre a Inconfidência, como o livro do professor Afonso Carlos, né, lá do início dos anos 80, eu acho que agora vai até se interessar mais por conhecer esse episódio da história do Rio de Janeiro, que continua, como você chamou a atenção, merecendo a atenção dos historiadores, mas acabou um tanto quanto obscurecido por outros eventos da mesma época, né? Então, eu espero que agora a gente possa ter aí uma rodada de debate bastante interessante, como temos tido até então. Eu proponho que a gente faça uma rodadas, melhor dizendo, de 3 perguntas, que podem ser feitas oralmente ou podem ser colocadas aqui no chat por quem desejar. Tá bom? Então, aberta aí a rodada de debates. Alguém? Não? Lúcia, abre a rodada. Posso? Pode fazer a pergunta, Lúcia. Bem, obrigada, Anita. Realmente, como disse o Fabiano, foi muito instigante o seu trabalho que você apresentou, né? Quer dizer, a Inconfidência, a Conjuração, a Devassa de 1794, os vários termos, né, que nós chamamos esse movimento, né, que são muito discutíveis, acho que dá muita coisa para a gente, para realmente se aprofundar, né? Quer dizer, eu acho que foi interessante o que o Fabiano chamou a atenção, você ampliar, né, não é só a questão da conjuração, da devassa, mas você ampliar com essa questão da retórica. E aí isso me chamou muita atenção quando você coloca a retórica como uma arma, né? Quer dizer, e eu me lembrei dos meus panfletos lá de 1808, ou mesmo da Independência, que justamente se dizia que eles utilizavam a retórica como uma arma de combate, né? Mas, de qualquer forma, quer dizer, eu gostaria de escutar um pouco mais você, quase que sob esse aspecto um pouco contraditório. Quer dizer, de um lado, você apresentou vários, né, desses professores, especialmente Silva Alvarenga, como aquele que vai fazer uma série de elogios, né, digamos, está lá sempre presente nas homenagens aos príncipes, aos reis, etc. Se eu não me engano, acho que ele escreve uma carta para o Souza Coutinho, quando ele está preso, né? Pedindo clemência, uma carta lindíssima, né? E, de outro lado, quer dizer, esse aspecto um pouco, não é contraditório, quer dizer, é contraditório, né? Mas, ao mesmo tempo, dele utilizar as aulas que você diz, né, que essas aulas são públicas, né, de retórica, por meio de alguns, digamos, de algumas quase dissimulações para trazer algumas ideias, né, que, claro, que na época podiam não ser ideias subversivas, nem contra a ordem, não acho que ninguém queria mandar a Dona Maria para o cadafalso, né, mas algumas reformas que sempre foram pensadas por aqueles que participaram, digamos, da geração de 1790. Né? Então, se haveria, né, essa contradição ou não, quer dizer, como é que você se situaria um pouco esse aspecto, inclusive dentro daquela perspectiva que você colocou no início, que eu acho que vai muito, né, que explica muito esses movimentos, que é esse aspecto do medo social, né, o medo dos abomináveis princípios franceses, ainda que muitas vezes eles estivessem presentes, né, digamos, nos textos, mas nem todos entendiam o seu significado. Obrigada. Responde, Fabiano. Pode responder, Anita, por favor. A gente espera alguém se animar. Então, obrigada, Lúcia. É muito bacana seu trabalho lá com os panfletos, né? Então,
essa carta que você está falando, que eles mandam depois que eles saem da prisão, é curioso, porque o que eles pedem nessa carta é para retomar os seus cargos de professor Régio, e também os salários atrasados. Quer dizer, quase tudo na vida deles acaba passando por essa, a gente chamaria hoje de profissão, mas não é, né, esse serviço, digamos, ao reino, que é muito importante para a maneira como eles se identificam, como eles se definem. Mas sobre a sua pergunta, o tema das contradições, o que eu acho que a gente consegue ver muito nesses homens é que esses termos que eles usam, não só a retórica como uma arma do discurso, mas os próprios termos, eles estão líquidos, né, nesse momento, porque a gente vai ter aqui, entre lá 1787, lá os goenses que eu estudei, e em 1794, a gente vai ter tudo isso que é a história do final do 18. Então, todas essas palavras, elas estão flutuando de uma maneira incrível. Por exemplo, num momento da devassa, eles encontram também na casa do professor um estatuto secreto da sociedade literária, né? E lá no estatuto está escrito que os membros vão estar incluídos democraticamente na sociedade literária. A devassa pergunta para o Silva Alvarenga como é que ele teve coragem de usar essa palavra, democracia, né? E ele responde que ele usou no sentido antigo, que ele não queria conspirar nem usar essa palavra, que ele estava usando essa palavra no sentido de que os membros da sociedade seriam iguais entre si, mas não a sociedade inteira igual, né? Então, essas palavras, elas estão mudando radicalmente, e o que põe um problema muito grande, porque o problema para a própria coroa, que é como combater isso, né? E aí eu acho que isso é importante para a gente pensar também em uma certa cronologia de combate a esses movimentos, porque o segredo, por exemplo, já não faz mais nenhum sentido, né? E talvez as punições tão severas como houve em alguns casos também já não faça mais sentido, porque essas ideias estão por toda parte, não tem mais como matar as pessoas que de alguma maneira professam essas ideias, né? Então isso estaria de alguma forma relacionado a também essa geração de 90, né? Como é que vai ser essa nova negociação, né, com esses letrados ultramarinos. Enfim, não sei se te respondi. Obrigada. O professor José Damião Rodrigues pode fazer, por favor, a pergunta. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Anita. Gostei imenso. E a minha intervenção, a minha fala, vai no sentido da questão das contradições que a Lúcia falou. Eu não quero ser um desmancha-prazeres, porque eu, se for daqueles, se calhar poucos, muito críticos de uma certa leitura de Sebastião José de Carvalho e das reformas que foram realizadas durante o reinado de Dom José, e, portanto, se há coisa que eu estou convencido é que o Sebastião José de Carvalho e Melo pode ter sido outra coisa, mas não era de modo nenhum ilustrado. E, portanto, grande parte das reformas que tiveram lugar naquele reinado não tiveram nada a ver com iluminismo ou ilustração. E, nesse sentido, num artigo que eu já escrevi em tempos, houve uma coisa que, enfim, a sugestão é do Foucault, tem a ver com as consequências inesperadas dos objetivos do legislador. Ou seja, tomam-se medidas que se espera tenham um determinado resultado e o resultado é outro. E o que eu quero dizer é, houve uma reforma, por um lado, da Universidade de Coimbra e, por outro lado, dos estudos, que possivelmente ia no sentido de tentar, na ótica do Sebastião José, de criar condições para eventualmente reforçar o que nós poderíamos chamar o corpo de oficiais ao serviço do aparelho de Estado. Alguns viram nisso uma oportunidade
uma oportunidade de ascensão social, uma oportunidade de melhorar a sua condição e o seu património. E, no fundo, era aqui que eu encontrava a questão da Lúcia. E, no fundo, como estamos numa sociedade de antigo regime, numa sociedade precisamente corporativa, mas também, apesar onde a mobilidade social não é tão fácil assim, mesmo nesse final do século XVIII, e se calhar alguns destes protestos são, no fundo, a constatação de uma insatisfação perante essa corporação de letrados, neste caso de professores régios, que achavam que possivelmente teriam tido outra, tinham mais objetivos, não é? E acabaram por se ver limitados nas suas possibilidades de ascensão social, de promoção social, e, portanto, se calhar alguns dos seus protestos têm a ver com essa constatação de que, apesar de tudo, dentro daquela estrutura, continuava a ser difícil, apesar de tudo, a promoção social. Não sei se me fiz entender, mas, no fundo, é um pouco a contradição entre a aparente possibilidade de progresso e de promoção social e, de facto, os limites e os bloqueios que existem numa sociedade fortemente tradicional, conservadora e, no fundo, como dizia o texto citado inicialmente, que olhava, não apenas em Portugal, mas também em Espanha, que olhava os vassalos dos territórios ultramarinos estando numa posição inferior, não é? E, portanto, também com desconfiança em relação a ele. Então, é muito interessante essa sugestão das consequências inesperadas do legislador. Quer dizer, é maravilhoso, seja lá qual for. Então, é uma discussão grande, né, o alcance do pombalismo e as relações do pombalismo com a ilustração, é uma discussão complexa, né? No caso aqui desses professores, a impressão que dá é que isso, justamente para o que você chamou a atenção, ela se concretiza numa possibilidade de emprego do real serviço. Então, é uma possibilidade muito concreta. O historiador toma esses termos, né, ilustração, iluminismo e tal, são abstrações que não cabem na vida das pessoas, da maneira como o real serviço cabe. Então, seja lá o que a reforma queria, o fato é que a sugestão é que ela foi entendida por esses letrados no ultramar, e não só no Brasil, como essa oportunidade de colaboração, se a gente pode usar essa palavra que também não é muito da época, né? Mas ela foi essa possibilidade. E onde eu vi que a gente podia empregar muito bem essas consequências inesperadas do legislador, seria no caso da própria retórica, quer dizer, o legislador cria essa disciplina para a divulgação de um certo ideário, que a gente pode considerar que não é o que a gente acha que deveria ser, né? Que não é tão ilustrado quanto eles queriam que fosse. Mas era para esse ideário pombalino, né, que é muito específico. E, na verdade, teve consequências inesperadas, porque os professores, muito insatisfeitos com a sua situação real, né, começam a ler, então, com outros olhos, essa realidade, enfim. E essa questão que você levantou por último, que é do letrado ultramarino, isso é fundamental, né? Porque qual é o lugar, qual é o espaço do letrado ultramarino nisso tudo? A reforma dos estudos dá um lugar muito importante para eles, que é poder estar ao serviço do rei como professores. E essa é uma promessa que é muito importante, porque, de uma certa maneira, ela iguala, né, os do reino e os do ultramar. No caso da Índia, por exemplo, né, que caso que eu estudei lá junto com o Rio, o próprio Pombal tinha também, o Dom José, né, tinha acabado com as diferenças, né, entre os naturais e os reinóis. E isso aqui não se punha, não fazia sentido, mas, de qualquer maneira, você poder ter servir ao rei da mesma maneira,
como um professor em Lisboa, em Portugal, podia servir, era muito importante para eles, né, porque eles encontravam esse espaço. Mas, enfim, não sei se estou divagando um pouco a partir das suas instigações aí, mas essas consequências inesperadas foi exatamente sobre isso que eu quis falar, né, que elas acabaram tendo consequências inesperadas, que acabou dando na prisão, né, de homens que eram tão próximos, que tinham atuado em tantos momentos da sua vida a favor dessas reformas, desses projetos combalinos, né, que vão acabar presos. Né. Não sei se... Obrigado. Fechando uma primeira rodada, né, tem uma pergunta aqui no chat da Mônica Assunção, uma pergunta pontual, e já iniciando uma segunda rodada, uma outra pergunta que o professor Guedes vai fazer. A pergunta da Mônica, eu vou ler para você, ela quer saber se há alguma ideia sobre a quantidade de matriculados na sociedade literária, nesse recorte que você considerou. E eu passo, então, a palavra ao Guedes também, já para fazer a sua pergunta. Anita, obrigado. Pergunta de leigo no assunto, né, e eu li um auto da Devassa de muito tempo antes, para Angola, de 1763, da conjuração que eles chamam lá no auto da conjuração dos degredados. E nesse auto há alusão a um perdão, um condenado faz a alusão ao perdão no Maranhão de um movimento similar. No caso que você está trabalhando, é de um grupo muito já enraizado vamos dizer assim, no aparato administrativo, como você falou. Mas, entre Conjuração Mineira e essa que você está trabalhando, no caso do Rio de Janeiro, no meio tempo você tem São Domingos, né, alfaiates. Isso aparece na Devassa? Tem alguma alusão? Há um silêncio sobre isso? Ou seja, esses homens tinham uma experiência, uma noção mínima de condenação em outras partes do Império, né? E mesmo assim, tem todo um movimento que você expôs bem, né? E um contexto todo internacional. Isso aparece na Devassa? Como é que isso aparece na documentação que você trabalhou? É isso. Desculpa, porque assim, eu sou totalmente leigo nisso. Então é pergunta de leigo. Não, eu te agradeço a pergunta. Podemos ir lá? Não, sim. Então, a Mônica, a sociedade literária, não, a gente não sabe. A gente tem dificuldade assim, de saber quem realmente frequenta. Quer dizer, a gente sabe quem frequentava a sociedade literária, né? Mas, assim, dos que não fossem os grandes nomes, a gente tem dificuldade de saber. Como a gente tem dificuldade também de saber sobre os alunos, né? Eles falam que tem poucos alunos nas aulas régias, que estão sendo roubados pelos conventos, mas a gente não sabe exatamente quem eram esses alunos. Agora, estudando a elite do Império, e aí a Lúcia que vai saber melhor que eu, mas assim, muitos foram formados, assim, a gente supõe que eles tenham passado por essas aulas régias, porque eles vão fazer a universidade em Portugal, né? O professor lá, José Murilo, chamou de elite, né? Essa elite do Império, que é essa ilha de letrados, né? Essa ilha vai para Portugal para estudar na universidade. Então, provavelmente fizeram os estudos melhores, porque assim, os estudos melhores seriam os estudos secundários, né? Eles já não são feitos em casa, como às vezes as primeiras letras, a alfabetização, tudo, ela acontece em casa, mas já os estudos menores, eles eram exigidos para você ir para Coimbra. Então, em alguma parte, eles fizeram aqui. Né? Há alguns professores conhecidos, né, como Vilhena, na Bahia, há outros professores restos conhecidos, mas assim, eu não sei te dizer direito quem são essas pessoas que frequentam. Né? Nessa documentação da Devassa e da Inquisição, então, a gente consegue pegar alguns desses homens. Eu tenho um orientando que está estudando justamente, ele quer estudar esses lugares, Bernardo Gerúlio, ele quer estudar esses lugares, como é que é na Botica, como é que eles falam mal do rei, da igreja
na farmácia, né, a gente diria hoje. Como é que são esses lugares, como é que esses lugares são diferentes do que a gente hoje supõe como espaços públicos de conversas ou até de conspiração. Bom, então vou ficar te devendo. Sobre a pergunta do Guedes, então, é uma pergunta que eu também lhe fiz, que é interessante, assim, o que eles sabem que está acontecendo no mundo. Então, eles sabem muito, né? No caso, por exemplo, desses que você falou de Angola, né, esses goeses que eu estudei de 1787, em Inconfidência, nos autos da Inconfidência Mineira, eles se referem à Inconfidência de Goa. Lá foram 15 sentenciados, né? Então, eles sabem o que está acontecendo. Aqui no Rio, eu não vi referências ao Haiti, né? Isso eu não vi. Mas eles sabem, eles são muito bem informados, eles têm esses livros todos que eles compram, a gente não sabe como é que chega aqui. Há algumas referências também a livros que vieram ao navio que passou pela Índia, que deixou livros. Então, assim, há uma circulação assim, suspeita, não é só da Europa para a colônia. As próprias possessões ultramarinas também trocam livros. E livro Império em Movimento, né? Do Bacelucci falou muito sobre isso, né? Como é que é essa circulação. Então, isso está por toda parte. Então, assim, em 94, em 96, 7, quando esses homens saem da prisão, não tem mais como esconder esses eventos, né? Ultramar, esses eventos europeus e esses eventos ultramarinos. Eles estão por toda parte. Então, assim, os goeses falam dos americanos, lógico, que era o que havia, mas eles falam, eles escrevem sobre os americanos, sobre a independência americana. E aqui no Rio se fala todo o tempo da Revolução Francesa, do que está acontecendo na Europa e tal. Então, assim, eles estão altamente conectados. Só que essas inquirições, como a Devassa, é uma luta de gato e rato, né? Num dos depoimentos, a Devassa pergunta como é que o Silva Alvarenga explica justamente a posse desse livro na biblioteca dele, do Mabli, Direitos do Cidadão. E aí ele diz que ele não leu esse livro, que estava lá na prateleira dele, que ele comprou, que ele guardou, mas que ele não leu essas cartas. Ele diz assim. E aí então dizem a ele, mas se você sabe que são cartas, que nem está no título, como é que você não leu? Então, assim, ele pelo menos chegou a abrir, né, porque ele sabe que o livro é composto por cartas. Então, assim, a gente tem que ler um entremeado de interrogatórios difíceis. Esses homens, algumas vezes, eles falam a ferros, quer dizer, eles estão acorrentados, estão respondendo a essas perguntas. E por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, eles falam o mínimo possível, né? Então, se não for diretamente perguntado, eles procuram não falar. Daí a gente tem dificuldade para saber qual é o universo que eles conheciam, mas eles conheciam um universo bastante grande, e do ponto de vista também da sociedade literária, a sociedade estava relacionada a outras sociedades, e se fala, inclusive, até da Arcádia ultramarina, né? Então, esses homens, o Antônio Cândido, né, escreveu sobre documentos que mostrariam que havia uma Arcádia ultramarina e que esses homens, tanto o Silva Alvarenga como os poetas mineiros, eles estariam ligados a essa Arcádia. Então, havia muitas conexões, né, entre esses eventos, digamos assim. Obrigado, Anita. O Lucas Cabral deixou aqui no chat uma colocação, eu vou ler para você. É a seguinte: a retórica como técnica que trata do verossímil e não do falso verdadeiro foi amplamente suscitada em Verney e pelas reformas pombalinas, e serviu tanto de arma neste contexto analisado por você, e até mesmo à época da independência, como citado por Lúcia. Conforme você diz, aspas, o pensamento não pré-existe à linguagem, ele nasce da linguagem. Daí que aprender a ordenar os pensamentos, a expressar-se, também é aprender a pensar. Sem dúvida, essa retórica pode ser vista como esse elemento que permite, de alguma maneira, uma desestruturação da política do antigo regime
em vista da natureza de tal arte. Posso seguir em frente? Pode, Com pode. essa? Então, obrigada. É melhor você responder essa logo. Tá. Então, eu te agradeço também a pergunta, né? Esse exame da retórica é complexo, né? Como é que as palavras... O que vem primeiro, né? Se vem o pensamento e a gente ordena, ou se vem o saber ordenar os pensamentos, e se isso faz com que nasçam outros pensamentos, mas eu diria que sim, que faz nascer, quer dizer, é uma mistura, né? Dessa arma, desse conhecimento sobre lidar com o pensamento e da insatisfação geral com as propostas quer dizer, com essa falta de espaço, né, do letrado nessa sociedade do antigo regime. E daí ele começa a ler, então, com outros olhos, e ele tem essas armas, né, para ler e falar, ou escrever. Com outros olhos, ele tem essas armas, e daí, então, ele pode... vai mudando a perspectiva que ele tem, né. Agora, o que eu acho que também dá pistas, né, essa aula de retórica, ela traz pistas para essa própria sociabilidade aqui no Rio de Janeiro, e a maneira como estavam sendo criadas novas perspectivas. Isso é uma discussão teórica muito complicada, né? Qual é o lugar da política nessa sociedade do antigo regime, e a gente, enfim, não vai entrar numa discussão tão grande, mas, de qualquer forma, essas formas, elas estão sendo negociadas, elas estão sendo reivindicadas, né? Quando eles pedem para ter uma escola, para ter uma sala, um auditório, para chamar não só os alunos, mas também outros membros da comunidade, eles estão ampliando essa voz, né, essa voz pública, eles têm esse desejo dessa voz pública. E como é que eles fazem isso? Centrado nessa arma que é tão antiga e que foi também usada pela reforma pombalina. Eles vão mas eu entendo que isso seja uma certa subversão, porque as ideias que vão ser agregadas aí no meio desse instrumento que é a retórica, né? E aí são novas ideias, né? São ideias que não convêm, né? Então, por que eu estou falando isso, né? Porque justamente eu acho que esses são documentos preciosos, assim, que eles vão trazer para a gente alguns elementos que não estão na documentação de outros eventos, né? Como Minas mesmo e outros momentos, embora a gente saiba que tem a presença de professores régios em vários desses movimentos, né? Não só professores régios dos estudos menores, mas também professores de primeiras letras, né, das primeiras letras. Eles estão espalhados aí por vários desses movimentos, tanto aqui como em outras áreas também. Então, enfim, é isso, né? A retórica, ela tem talvez esse poder aí, mas eu não sei se sem o resto, se ela teria todo esse poder, né? Ela tem esse poder porque ela acaba canalizando demandas concretas, né, da vida em relação a essa perspectiva de servir ao reino, porque eles viviam de servir ao reino. Eles são professores régios. Embora se diga que Silva Alvarenga, por exemplo, na documentação, há alguns elementos de que ele seria sócio de uma olaria, e ele é advogado, né, mas ele, até onde eu consegui investigar, xeretar a vida dele, eu não vi ele atuando como advogado em nenhum momento, e eles, como a Lúcia lembrou, né, quando eles saem da prisão, a primeira coisa que eles fazem é pedir para retomar o seu lugar de professores, que eles vivem daquilo, que eles querem os salários atrasados. Então, assim, a vida deles não é como a sociedade literária, né, que é ser membro, é encontrar um espaço do letrado e tal. No caso do professor, é do que ele vive, né? São os meios de vida. Então, se junta, né, essa arma, que é a retórica, que é oferecida por outras razões, com uma insatisfação muito concreta de dificuldade de se pôr, de encontrar um lugar ao sol, a gente diria, nesse sistema todo complexo do antigo regime, né, que é um sistema de prêmios e castigos, né, e, portanto, de gratidão e de traição, né, para usar a linguagem que eles usam aí nesse momento. Né. Então, não sei se te respondi, enfim, estou mais divagando do que respondendo, né? Mas, enfim.
Era isso. Fabiana, há duas questões, uma do Luís e uma do Joaquim Roberto. Sim, eu vou passar agora. Duas questões aqui no chat, do Luís, José Silva e Joaquim Roberto Fagundes. A do Luís José Silva, ele pergunta: os temores de Ribeiro Sanches quanto à expansão das aulas no ultramar, de certa forma, transformaram-se em realidade na medida em que um pouco de luz iluminou as mentes? E a pergunta do Joaquim Roberto Fagundes e quanto aos subsídios literários? Eles realmente tiveram uma eficácia para o que foram criados? Existe alguma reclamação nesse sentido da corporação? Dos professores régios, entendo? Obrigada, Fabiana. Então, sobre o Ribeiro Sanches, o que... É o que Damião já falou, né? O quanto que a gente pode acreditar nesse mecanismo todo aí ilustrado do pombalismo e desses homens. Então, é difícil. Mas houve o perigo sobre o qual ele estava se debruçando, existiu, quer dizer, a criação desse cargo abriu, né, essa possibilidade reivindicatória, até de esse uso subvertido aí que eu quero sugerir, né, da retórica, porque esses cargos realmente foram criados, essas pessoas foram nomeadas, então, assim, na vida dessas pessoas, foi muito importante, e eles se consideravam, há muitos textos em que, né, a gente pode pegar exemplos de muitos textos em que eles se consideram fazendo parte disso. O que foi isso realmente, e se a gente pode considerar realmente isso aí uma perspectiva ilustrada e tal de Portugal nesse momento, a gente pode discutir. Mas o fato é que eles se consideravam, quer dizer, eles se viam como parte disso, né? E acho que isso que é importante para a gente considerar. E é justamente o medo do Ribeiro Sanches, quer dizer, eles vão parar de ser lavradores nas colônias e vão querer ser o quê? Né? Professores, é perigoso, sempre é perigoso ser professor, ter professor demais, sem querer fazer um anacronismo aqui, né? Pergunta do Joaquim Roberto sobre o subsídio literário, até onde eu fui capaz de perceber, sim, foi muito diferente, porque em 72, então, de 59 a 72, a reforma praticamente não existiu, quer dizer, ela existiu como legislação, né, como proposta do ponto de vista legal, mas do ponto de vista real, praticamente não funcionou. Digamos, nem eu acredito, nem no reino, menos ainda no ultramar. Mas depois de 72, com a criação do subsídio, aí sim, houve maior número de envios de seletas. Por que acontece? Como todos os livros usados, eles eram ou proibidos ou obrigatórios. Então, para ensinar realmente do jeito que tinha que ser, segundo as instruções lá do Alvará, era preciso os professores tivessem essa condição, recebessem os livros, né, seletas, geralmente, de autores da antiguidade e tudo mais. E essas seletas não chegavam nunca. Então, assim, há muitas queixas, né? Eu consegui encontrar muitas queixas. Também toda a historiografia que se debruça sobre esse momento da reforma, ela está cheia disso, de queixas. Em Goa foi a mesma coisa, né? Os professores também reclamavam que os ordenados chegavam atrasados e tal. E parece, então, que depois do subsídio literário, criando esse imposto específico, foi possível realmente que isso melhorasse um pouco, né? Essa discussão também sobre a reforma, ela é complicada porque ela tem a ver com toda a discussão sobre a viradeira também, né? Que é outra pedra aí no nosso sapato. Então, mas o que acontece? Eu não vi assim que realmente tivesse havido uma modificação muito grande a partir de 77 na situação desses professores. O que eu consigo ver é uma decadência continuada, quer dizer, a criação, né, de um espaço, de um papel específico que vai ser estendido a esses homens no ultramar, e depois uma decadência continuada, uma não efetivação de toda essa proposta que, no entendimento deles, dá um lugar a eles muito específico, né, de letrados na sociedade ultramarina. Mas é assim, uma decadência mesmo continuada, quer dizer, as queixas vão ser sempre as mesmas e tal. Dona Maria, ela vai fechar algumas dessas aulas, né? E ainda vai estreitar ainda mais algumas são fechadas por falta de alunos, então, assim, o medo que eles têm de ficar sem alunos é real.
né? Ele existe mesmo. E de vez em quando acontece das aulas serem fechadas, né? Mas eu não vejo assim uma grande diferença no período pós-Pombalino, né, que tenha havido uma grande reviravolta, assim, não me parece que tenha acontecido, não. O que aconteceu é que todos os problemas foram se acumulando, né, para esses professores. Né. Não sei se te respondi, mas... Anita, o professor Guilherme vai fazer uma colocação. Por favor, Guilherme, pode falar. Oi, Anita, tudo bom? Tudo bem? Eu não pude assistir no fundo a palestra, porque eu tinha aluno de PIBIC apresentando o seminário hoje na UF. Você está perdoado. Hein? Você está perdoado, é uma boa causa. Pois é, não tinha como. Eu tinha que estar presente, tinha que assistir, e aí acabei perdendo, já entrei nas perguntas, agora já peguei um pouquinho o pé, né, que são as coisas, e queria só dizer algumas coisas agora, específicas sobre os professores, Viradeira, subsídio, esse negócio. Né? Eu também vi, há muito tempo que eu estou afastado desses negócios, então, desse assunto, então é difícil para mim comentar sem mais embasamento, mas não, é possível a gente verificar. Aqui em Pernambuco, com o Argentinho, houve uma série de problemas com a administração dos subsídios literários. Né? A Junta da Fazenda aprontou mil e umas com o dinheiro do... Não é novidade o que a gente vê atualmente acontecer. Né? O que a gente vê o Brasil inteiro passar por isso em qualquer período. Então, isso acho que é um ponto. O Azeredo, com aquele jeito muito truculento dele, tenta resolver a coisa, resolve até certo ponto. Tem gente que ainda acha que o Azeredo está mentindo, está fugindo das coisas, porque ele tinha outros interesses. Não sei o quê. Eu acho que não. Acho que o Azeredo, se tem uma qualidade, é exatamente essa sinceridade do Azeredo, essa capacidade de dizer as coisas na cara, na lata. Né? E também o fato dele depois ter sido chamado de volta para Portugal mostra que a coisa era complicada. Né? Ele não se deu bem. Houve uma rejeição muito grande às políticas dele. Isso é uma coisa. A outra coisa, eu cheguei a ver, não me lembro agora de dados concretos, mas que a partir de Dona Maria, o que acontece é que você começa a ter religiosos que assumem os cargos de professores régios. Isso seria uma novidade. Isso não fazia parte da proposta da reforma pombalina, mas a partir de 77, esses religiosos começam a se oferecer como professores e acabam recebendo lá aquele dinheirinho do professor Régio. Né? Eles tinham preparo para isso, de uma certa maneira, pelo menos alguns deles, etc. E tal. Então, essas duas coisas poderiam ser pensadas. Também fiquei me lembrando aquela história da devassa do Rio de Janeiro, né, também de duas coisas. Quer dizer, de um lado, eu sempre esqueço o nome dele, o Biscoitinho, né? O futuro Marquês de Maricá. Né? O futuro Mariano José Pereira da Fonseca. Isso aí. O Mariano José, ele tem uma hora que ele se aproxima de um francês, Jacob Monnier, ou alguma coisa parecida com isso, e mostra para ele um livro. E depois a devassa vai perguntar, mas que livro você mostrou? Isso era o francês, acho que faz uma denúncia, sei lá o quê. E ele diz, não, era uma versão do Emílio, mas uma versão expurgada. Né? Então ele se safa, porque era uma versão aprovada, etc. E tal, mas ninguém viu o livro, o livro sumiu, aquelas coisas de sempre.
Por outro lado, tem outra hora que ele chega para o francês e, junto com isso, diz: acabou de chegar com um navio, ou com a esquadra, ou sei lá o quê, um livro sobre a Revolução Francesa, sobre os acontecimentos da Revolução Francesa. E é uma fontezinha que depois eu fui esbarrar com ela indiretamente, nunca trabalhei, mas que deve ser fantástica, que é uma coleçãozinha de 7, 8 ou 10 volumes sobre a Revolução Francesa. É um resumo dos jornais, das notícias, ano a ano, da Revolução Francesa, colocados em português. Né? Então, tinha alguém produzindo esse negócio. Eu devo ter isso. Isso tem no Real Gabinete, tem lá os volumezinhos todos. Tá? Eu nunca consegui trabalhar com isso, mas dava uma dissertação de mestrado extraordinária, pelo menos alguém que quisesse se dispor a trabalhar com isso. Né? Isso tudo sai da Devassa, quer dizer, a Devassa tem essas possibilidades. O Guedes estava preocupado com a questão da Devassa. A Devassa, o problema é a gente ler a Devassa, né? E tirar da Devassa o que a gente pode, né? Para isso, senão vou acabar falando demais, eu não tenho nada que a minha mulher está concordando. Obrigada, Guilherme. Você podia continuar falando, não tinha problema, mesmo a sua mulher. Então, ótimas suas sugestões. Né? Você estava falando, eu lembrei, realmente, a Dona Maria, ela abre para voltarem os professores religiosos, né? Mas eu não diria que isso também foi isso não foi uma grande reviravolta, porque esse sistema todo já estava muito quebrado por dentro, né? Com a falta de alunos. E essa disputa é eterna, né, entre os frades e os professores régios. Né? É uma disputa por corporação mesmo, se a gente quiser entender nesse sentido assim, do antigo regime. Né? Quem vai ser... Eu não sei se você comentou isso, por isso que eu fico sem jeito de entrar, mas o que me chama a atenção na reforma Pombalina é o desequilíbrio entre a quantidade das cadeiras. Né? Quer dizer, você tem 17 cadeiras, eu acho que é de 59, são os números de 59, é de 72, agora já não me lembro mais, são 17 cadeiras de lei escrever para a América Portuguesa. Quem que você está querendo alfabetizar? Com 17 cadeiras, para essa época, deviam ser 2.500.000 habitantes, ou qualquer coisa, mesmo que você tire os escravos, tire metade, tem 1 milhão de pessoas nessa brincadeira. 17 cadeiras não vai alfabetizar muita gente. Né? Em compensação, você tem 3 de grego. Quem é que em Salvador, no Rio e sei lá onde, estava interessado em grego a essa altura dos acontecimentos, a não ser para ir para Coimbra? Da mesma maneira que o Seminário de Olinda, a função era preparar a gente ou para o clero ou para permitir que essa elite fosse participar da ilha de letrados no meio do mar de analfabetos. Né? É uma das duas. Desculpa. Não, então, eu comentei um pouco nesse sentido que esses números são totalmente desproporcionais, né? Mas o que eles mais sentem mesmo é a falta de alunos. Então, assim, não é nem que... É como se assim, não houvesse nem essa demanda. Né? A situação é que não há essa demanda, ela não existe. Né? E por isso, então, essa disputa com os frades, ela é fundamental, porque ela acaba com a corporação, né, se você não tiver aluno. Né? Então, esse número é pequeno, mas, assim, é pior do que isso, porque não só esse número é pequeno, como você não tem demanda nem para esse pequeno número. Isso acontece também em Portugal, né? Algumas aulas vão ser fechadas pelo... Bom, essa documentação, né, o resumo das notícias da Fantástica, não sei, eu não conheço. Fiquei curiosa. Depois você vai me falar mais sobre ela. Tem mais alguma? Tem mais uma pergunta, Fabiano. Anita, tem uma pergunta aqui da Cristina Zecchinelli. Os alunos tinham que pagar pelas aulas? Eram limitados quanto ao gênero? Bom, obrigada, Cristina, uma boa pergunta, né? Pagar pelas aulas não.
às vezes eles levavam algumas coisas, assim, no começo, antes do subsídio literário, houve casos em que os professores estavam cobrando dos alunos, e isso foi um problema, porque chegou lá no Conselho Ultramarino que os professores estavam cobrando dos alunos, porque eles não tinham do que viver, porque os salários não chegavam. Então a situação era realmente aflitiva, e aí eles acabavam cobrando uma pequena taxa dos alunos, o que não era permitido. Então, em princípio, não, né? Me desculpe, o que era a outra? Se as aulas eram limitadas quanto ao gênero, o acesso à prova. Esse é um problema difícil. E não é nem que fosse limitada, porque eu acho que talvez não passasse nem pela cabeça do legislador, assim, não era para as mulheres, né? Não havia essa questão. Embora no próprio século XVIII, esse tema da mulher ele possa aparecer em outros momentos aí do reformismo, né, trabalhando e tudo, mas assim, essa questão não é como se ela não existisse, assim, passava pela cabeça de ninguém, eu acho. E eu nunca vi nenhuma mulher que... Quer dizer, no caso dos conventos, aí é diferente, né, porque você tem toda a preparação para as freiras. E aí você vai ter, sim, claro, um público feminino, né, nas aulas régias, como também, porque se você for pegar isso que o Guilherme está falando, né, para que serviam essas aulas régias? Para você continuar os estudos em Coimbra, para aqueles que tinham condição, né, podia ser bastante caro, você precisava ter uma situação de família com muita condição para você conseguir mandar seu filho vários anos para estudar em Portugal, né? Mas para aqueles que tinham condições, então, esses estudos régios significavam que depois eles poderiam seguir na universidade, né? Como não há casos de mulheres que fazem esse percurso, também não tinha muito sentido para elas esse estudo, né? Mas, assim, proibição formal, eu acho que nem existia. Bom, que eu soubesse, né? Que eu tenha achado, né? Tinha visto. Bom, não temos mais nenhuma pergunta aqui no chat. Quer saber se alguém tem interesse mais em fazer algum comentário, alguma pergunta oralmente. Se não, acho que nós podemos encerrar a palestra, né? Queria saber se Lúcia e Damião querem falar algumas palavras antes da gente fazer o encerramento e com o chamamento para a próxima palestra. Só quero agradecer mais uma vez a Anita, né? Foi muito interessante a sua proposta, né? E acho que foi mais uma contribuição aí para o nosso trabalho. E esperamos todos para a próxima palestra, né, do professor Hendrik de Crey, né, Os Homens de Cor na Independência do Brasil, também no mesmo horário. Não sei, Damião, Fabiano. Quero também... Apenas agradecer. Sim? Desculpe, Fabiano. Não, pode falar. Não, faço minhas as palavras da Lúcia. Quero agradecer à Anita a interessante fala e que obviamente foi também muito participada no debate e esperar encontrar todos mais uma vez na próxima palestra. Eu reitero as palavras do Damião, queria dizer para você, Anita, do prazer de tê-lo ouvido, né, e da satisfação com o debate que foi manifesta aqui em várias colocações no chat, de pessoas cumprimentando a você pelo texto, pela palestra, e quero agradecer mais uma vez a Lúcia e ao Damião pela iniciativa, né, que está rendendo bastante frutos, e a Juliana, mais uma vez, pelo apoio técnico aqui, indispensável à realização do ciclo, e convidar a todos para a palestra de encerramento do professor Crey na quinta-feira, no mesmo horário, às 14 horas do Brasil, às 18 de Portugal e às 11 da manhã no fuso horário da cidade de onde o professor vai falar. Boa tarde a todas e todos. Um abraço a todos. Revê-los na próxima quinta. Obrigada, eu que agradeço o convite, foi muito bom poder estar aqui com vocês e poder seguir acompanhando o ciclo, foi um prazer. Um abraço. Obrigado, conectados aqui no Ultramar e Reino, e outras cidades também, eu fico feliz com essa. Até logo. Até logo.